Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Eduardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje aqui para falar um pouquinho de Vasco e Fluminense, confronto que vai valer pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro e que coloca frente a frente duas equipes que vivem situações diferentes, seja na colocação na tabela, seja no retrospecto recente. Para falar do Fluminense, terei também um amigo que trará algumas informações. Enfim, sem muito blá blá blá, vamos que vamos. How's man talk about pressure? I don't feel pressure. Send a text on the chat line, give out some testers, then back to my leisure. Bom, antes de começar o vídeo, sempre fica a indicação a seguir a Analisa Vasco nas outras redes das quais ela faz parte. A gente está tanto no Twitter, quanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no Threads, quanto no TikTok, falando de Vasco em vários lugares. Então, fica feito aí o convite, conheça a gente por aí para falar de Vasco, além, claro, aqui do YouTube, né? Enfim, o Vasco chega para essa partida vindo de uma classificação na Copa do Brasil diante do Atlético Goianiense, classificação essa que foi conquistada em casa diante do seu torcedor, uma vitória por 1-0, que somada com o empate de 1-1 na partida de ida, garantiu um 2-1 no agregado e o avanço para as quartas de final pela primeira vez em 9 anos. Isso, claro, aumenta muito o moral da equipe, apesar, claro, da classificação ter sido mais difícil do que deveria, mas acho que pesa mais o resultado final do que o contexto dela, vamos colocar assim. Apesar disso, o momento da equipe ainda não pode ser considerado muito bom, dessa partida de vitória sendo colocada de lado, vamos colocar assim. O Vasco vem de 4 partidas sem vencer, somando o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Dessas partidas, 3 delas no Campeonato Brasileiro, 2 delas fora de casa, uma delas em casa, que foi um empate em 2-2 com o Bragantino. Essas fora de casa foram derrotas para o Atlético Mineiro e para o Grêmio, e aí para essas duas partidas em específico entra o contexto de gramados não muito bons, de condição climática não muito boa, enfim, e lógico que isso não justifica, mas explica pelo menos. Agora, o empate contra o Bragantino em casa, a única maneira de poder explicar talvez seja o desgaste causado pelas duas partidas anteriores, porque de fato, jogando em casa, um gramado de boa qualidade, enfim, desperdiçar pontos assim não passa muito batido. Enfim, de toda forma, como eu disse anteriormente, a classificação na Copa do Brasil para mim parece ser uma boa injeção de confiança para essa equipe, que chega motivada, além disso, pelo fato de ser um clássico estadual muito importante, um dos mais ferrenhos para o Vasco atualmente, né? São torcidas que entram em embate muito frequentemente, tanto por questões ideológicas quanto por questões até de provocação, né? O Fluminense vem de um ano muito campeão e o Vasco no contraste totalmente oposto, né? Brigando para não cair. Então, as provocações acontecem naturalmente e isso, claro, é mais uma motivação. Outra motivação importante é o fato de que essa partida vai ser no estádio Newton Santos e antes de eu falar o porquê disso ser importante, eu preciso explicar o porquê dessa partida não estar sendo em São Januário ou no Maracanã, como de costume. A partida não pode ser em São Januário porque, por ordem do BEP, não pode ocorrer nenhum clássico senão Vasco e Botafogo em São Januário. Eles entendem que não há condição de poder sediar uma partida desse tamanho, dessa importância, num estádio com uma estrutura como o de São Januário, que para mim, pessoalmente, não é uma justificativa muito plausível, mas tudo bem. E não pode ser no Maracanã, porque as diretorias de Vasco e de Fluminense não entraram num acordo pela realização do jogo lá. O Fluminense, claro, faz parte da concessão do estádio, né, junto ao Flamengo, e não autorizou, pelo menos pelo que foi dito na imprensa, que a partida fosse por lá, seguindo ali, claro, né, as diretrizes impostas pelo Vasco como mandante da partida, né, em ter a maioria dos ingressos, enfim. Então, em virtude disso, o Newton Santos surgiu como a principal opção. Claro, o Newton Santos é do Botafogo, é uma concessão também do Botafogo, foi feito um acordo e a partida será por lá. E por que isso importa muito? Porque no Campeonato Brasileiro de 2023, partida do segundo turno, né, assim como essa, inclusive, o Vasco venceu o Fluminense no estádio Newton Santos por 4-2. Eu, inclusive, estava nessa partida como torcedor e posso dizer que foi uma atmosfera incrível. Enfim, o histórico recente do Vasco enfrentando o Fluminense no estádio Newton Santos, ele é muito positivo, ainda mais com essa vitória recente de 4-2. Então é mais um motivo para o torcedor vascaíno se apegar na possibilidade de vitória e também, claro, ficar um pouco otimista para esse confronto. E aí, dentro de campo, é legal falar que o Vasco não vem muito desfalcado, pelo menos não em relação à partida anterior. Os desfalques seguem sendo os mesmos: Coutinho, Alex Teixeira, Jair, Paulinho e Guilherme Estrela, todos esses por problemas físicos. Jair e Paulinho, a tendência é que voltem ali por volta de outubro, né? Então pode ser até que nessa temporada ainda vejamos eles em campo. Já Guilherme Estrela é certo de que não atuará nessa temporada e ficará disponível somente para o próximo Campeonato Carioca. E aí nos pendurados temos Adson, João Vitor, Vitor Luiz, Hugo Moura, Bruno Praxedes, David e Rossi, ou seja, muitos jogadores aqui que podem ser titulares, como é o caso do Adson, do Vitor Luiz, do Hugo Moura e do David.
E legal falar um pouco sobre o Lucas Piton, que a tendência é de que nem relacionado seja. A verdade é que parece que ele vai ser poupado, segundo a informação do Lucas Pedrosa, por conta, claro, do alto volume de jogos, né? Afinal de contas, acho que é um dos poucos jogadores que vem sendo titular em toda a santa partida. Acho que além dele, só o Léo Jardim mesmo, que é o goleiro. Então, normal que seja poupado sim, né? Evitar mais desgaste físico. Aí a tendência, é claro, é que quem assume essa vaga dele seja o Vitor Luiz. Pessoalmente, eu iria pelo Leandrinho, mas tudo bem. Acho que a opção feita pelo Rafael Paiva não é injusta. E com isso, a tendência é que o time titular, que o Vasco vá a campo, seja mais ou menos o que foi na última partida, claro, com a exceção do Lucas Piton. No lugar dele seria, claro, o Vitor Luiz. Meio de campo como aquele que a gente viu nas últimas partidas, né? Matheus Carvalho, Hugo Moura. E o Sforza parece ter ganho a vaga titular, né? Parece que o JP perdeu seu espaço, o que é muito triste, porque eu gosto muito do JP, gosto muito do futebol dele. Mas o Sforza não fez mal partida contra o Atlético Goianiense, então acho que até é válido. E a zaga continua sendo aquilo que desagrada muito, né? Léo e Maicon, enfim, é o que temos, né? Não dá pra colocar mais ninguém nesse lugar deles. Enfim, espero que o João Vitor volte logo, não vejo a hora dele voltar. Ele será relacionado para essa partida, né? Vem se recuperando de uma lesão sofrida. Pode ser que atue durante a partida, mas não é garantido, não é certeza. Acho que é quase certo que ele não seja titular dessa partida, até para que não seja comprometido fisicamente. Enfim, falamos do Vasco, vamos ouvir um pouquinho de como chega o Fluminense para essa partida, e para isso eu convoco meu querido amigo Igor, da Talk Flu TV, e aproveitando faço o convite para quem, após o vídeo aqui, claro, conheça o trabalho dele lá na Talk Flu TV, um baita canal de Fluminense. Por mais que a gente fale de Vasco aqui, é sempre legal também conhecer o trabalho de outros clubes, de outras equipes, não custa nada, futebol nunca é demais. Então depois confiram lá o trabalho do querido Igor e eu passo a palavra aqui para ele agora, vamos que vamos. Fala galera da Analisa Vasco, eu sou o Igor, mais conhecido como Figão, vim aqui convidado aí do nosso parceiro Eduardo, cara, para poder passar aí um overview desse Fluminense Vasco da parte do Flusão, né, cara? E hoje às 9h30 da noite vai estar rolando esse clássico, esse jogo que tá valendo mais de 6 pontos aí pro Fluminense principalmente, né? Que precisa sair da zona de rebaixamento. No Engenhão, né? No estádio Newton Santos aí do Botafogo, vai estar rolando o clássico. E o Fluminense hoje vai a campo com Fábio no gol, Thiago Santos na zaga. Thiago Silva tá fora da partida, cara. Vai ser poupado aí, até pelo excesso de jogos, pelo gramado ali do Engenhão ser um gramado sintético também. Provavelmente quem vai entrar é o Antônio Carlos ou o reforço novo do Fluminense, Ignácio. Na lateral direita temos Samuel Xavier, na lateral esquerda tem o Diogo Barbosa, ambos titulares das suas posições. Marcelo já é banco aí faz um tempinho, tá? O Marcelo que vem jogando até mais de meio campo, mas hoje infelizmente está fora da partida também por lesão. Contra o Juventude ele entrou e acabou saindo um pouco mais cedo. No meio campo não tem mistério, André e Martinelli, cara. E tem aí um reforço no banco, cara, que é o Facundo Bernal, né? O novo reforço do Fluminense, tão guardado, tão esperado aí, cara. Ele vai estar no banco pela primeira vez. Os treinamentos dele têm sido muito bom, tem sido muito bem elogiado aí por quem tem acompanhado os treinamentos. E há uma esperança aí pro Fluminense pro segundo tempo. No meio campo, Paulo Henrique Ganso. Nas pontas vai ter John Arias na direita e na esquerda ainda está sendo analisado se vai ser o Keno ou então se vai ser o Lima, que joga um pouco mais pro meio, né? Na verdade nem é tão ponta assim, mas o Lima também pode ser uma opção. O Keno, que meio de semana fez assim pra torcida depois que fez gol, então talvez pese um pouco aí na decisão do Mano Menezes, mas provavelmente vai ser o titular hoje. Na ataque lá na frente, cara, o homem-gol, Cauã Elias, não tem jeito. O cara que tá embrocado aí no Fluminense tem ajudado muito aí nos últimos jogos. Bom, do Fluminense é isso. Espero aí que seja um clássico muito divertido, né? Que o futebol prevaleça, né? Principalmente. E que vença o melhor. Valeu, tamo junto, aquele abraço. Bom, é isso, o Igor trouxe as informações aí pra gente. E eu fico por aqui também, aproveitando esse finzinho de vídeo aqui para mais uma vez convidar você que está vendo esse vídeo a conhecer as outras redes sociais da Analisa Vasco, todas aqui sob o @AnalisaCRVG. A gente fala de Vasco em todos esses lugares aqui que estão aparecendo, então, enfim, não deixe de conhecer. E claro, se você gostou desse vídeo, considere não só deixar o like, mas se inscrever, porque isso ajuda muito não só a mim, mas a você também, porque faz o algoritmo entender que você gosta de vídeos desse tipo aqui e ele vai te recomendar vídeos não só da Analisa Vasco, mas de outros canais que façam conteúdo parecidos com esse. E claro, comenta aqui também coisas que você acha que possam melhorar nesse vídeo, também, claro, opiniões sobre o que foi dito aqui nesse vídeo, fique à vontade.
Só peço, claro, respeito sempre, não só comigo, mas com o Igor também, que esteve aqui como convidado. Enfim, no mais, agradeço a todos que viram até o final e, claro, vejo vocês aí na próxima. Até logo. Tchau, tchau.